sobre autocorrelação espacial. Então vamos começar relembrando o que nós vimos na última aula. Nós vimos primeiro algumas questões de agregação, como que às vezes você agrega dados, por exemplo, de setor censitário em distrito, você muda um pouco a questão de desvio padrão, a relação entre duas variáveis. Nós vimos alguns índices de correlação espacial, o índice global de Moran. Oi? Pode deixar aí quando chegar mais gente, aí o pessoal vai assinar. Então, nós temos o índice global de Moran, que ele mostra, por exemplo, se tem uma autocorrelação espacial positiva ou negativa. Vocês lembram daquela figura que parecia um tabuleiro de xadrez? Não? Era assim, se você tem um elemento e os vizinhos têm valor diferente, a autocorrelação é negativa. Agora, se você pega um elemento e os valores em volta são iguais, então seria uma correlação positiva, certo? E a gente viu que a gente pode calcular esse índice tanto para o mapa inteiro, para ser um padrão geral, quanto para cada elementozinho do mapa e fazer um mapa geral, né? Lembra que a gente usou também o diagrama de espalhamento de Moran, que é aquele que divide em 4 quadrantes e vê, por exemplo, os casos em que se o valor do elemento é alto e os dos vizinhos são altos, ele está em um quadrante. Se o valor do elemento é baixo e os vizinhos são baixos, está no outro quadrante. Não é? E aí tem alguns que são, o elemento tem valor alto, mas os vizinhos têm valor baixo. Ou o elemento tem valor baixo, os vizinhos têm valor alto. Não é isso? E nós vimos também que a gente pode, todos esses índices, a gente pode fazer teste de significância estatística. Ou seja, para a gente ver se parece que foi um fruto do acaso ou se realmente a gente pode ter uma certeza de que essa correlação, esse valor é verdadeiro. Certo? Então, na aula passada eu comentei com vocês que eu fiz uma última atualização nos slides e que não tinha, e que na hora que eu abri o arquivo aqui ele não estava atualizado. Então eu trouxe só alguns slides, alguns complementos aqui para vocês, só para passar alguns temas da aula passada. Acho que vai ser bom que a gente dê até uma revisada e refresque um pouquinho a memória antes da gente começar a parte prática. Então, essa tela aqui vocês devem lembrar, né, que é quando que os efeitos da agregação mudam o diagrama de dispersão, às vezes até a inclinação de uma reta, se a gente fosse fazer um modelo linear. Eu queria dar um exemplo drástico de um exemplo que pode acontecer. Aqui, se vocês verem esses diagramas de dispersão aqui. Aqui vamos supor que essa é uma variável no eixo X e a outra no eixo Y. Se vocês pegam todos os dados sem agrupar, parece que tem uma relação levemente positiva, né? Ou seja, esse aumenta, esse aqui aumenta um pouquinho. Agora vamos supor que a gente vai separar em grupos. O que aconteceu com a correlação? Ficou negativa. Quer dizer, quando aumenta o X, o Y diminui para cada um dos grupos. Para vocês terem uma ideia, às vezes assim, quando você faz uma mudança de agregação, muda completamente. Um exemplo pode ser, que é muito comum de agregação, é, por exemplo, um distrito da cidade ou um bairro, que dentro dele você tem uma área de favela e uma área rica. Você bota tudo dentro no meio do mesmo distrito, acaba que você não consegue mais ver a diferença. E aí você perde, às vezes, aquilo que você queria testar. E assim, às vezes, cada cidade, por exemplo, tem várias formas de agregação. A prefeitura tem uma divisão administrativa, o IBGE tem a divisão por amostra, a divisão por setor censitário. Às vezes você tem que testar qual é a melhor maneira que te atende seus objetivos. Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que, às vezes, assim, para fazer uma análise exploratória dos dados de vocês, uma maneira interessante, às vezes, é você plotar em um dos eixos a latitude ou a longitude. Seria, em um eixo a variável e no outro eixo, por exemplo, a latitude. Isso ajuda você a saber, por exemplo, se numa questão de leste para oeste, tem uma tendência nos seus dados, ou de norte para sul, né? Um exemplo muito simples, que normalmente todo mundo vê, é esse da temperatura e a latitude no mundo, né? Então vocês veem que perto do Equador a temperatura aumenta. Longe do Equador a temperatura diminui.
Só que a gente não precisa trabalhar só com dados ambientais, a gente também pode trabalhar com dados sociodemográficos também. Então aqui, para a mesma faixa de latitude, o que a gente tem aqui? No azul, a renda per capita e nas barrinhas aqui em amarela, a quantidade de população. Então vocês veem que faz quase um espelho, né? As áreas mais quentes têm menos renda per capita e um pouco aqui nessa área de 30, 20 de latitude norte, você tem muita gente, né? A Índia, a China, o sudeste da Ásia, que ferve de gente lá e que a renda per capita também não é muito alta. Outro gráfico interessante, por exemplo esse aqui, é o do mês em que tem mais nascimentos relacionado à latitude. Então isso aí é um artigo recente, inclusive, que o pessoal começou a fazer esse tipo de relação, mostrando que quanto mais, essa aqui é só do hemisfério norte, quanto mais ao norte, o mês onde costuma as pessoas terem filho é 5, seria maio e junho. Enquanto quando você vai chegando perto do Equador, vai chegando lá para outubro e novembro. Então aqui aqui você tem a Europa de azul, os triângulozinhos são os estados dos Estados Unidos, em vermelho a Ásia, e as bolinhas verdes são praticamente a América Central, né, que está perto do Equador. E aí, por exemplo, esse tipo de informação é muito interessante para políticas públicas, por exemplo, de hospitais para questão de nascimento, serviços de atendimento para vacinação infantil e vinculado com vacinação infantil, estudos de epidemiologia infantil também que afetam recém-nascidos. E assim, ainda não tem estudos ainda para o hemisfério sul, que é uma coisa interessante que talvez pode ser feita no futuro também. Por fim, eu mostrei aqui uns dados assim, mais de escala global, mas às vezes assim, em escala micro, você também vai ter esse tipo de tendência. Então eu tem aqui, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, quer dizer, um bairro da cidade, né, uma ilha, se você colocar a renda e o eixo norte-sul, você vai ver que o pessoal que mora na área norte tem uma renda mais alta. Quando você vai para o sul, a renda diminui bastante, depois ela ainda melhora um pouquinho, né? Você consegue ver esse tipo de padrão. E não é só lá. Você consegue ver em várias cidades que tem algum tipo de tendência. Por exemplo, mesmo se você pegar São Bernardo, igual mostrou na sua apresentação do trabalho, você vê, o sul e o norte tem uma disparidade muito grande. Então, por exemplo, uma maneira de representar os dados é justamente essa. No QGIS é muito fácil você gerar uma coluna com a latitude e longitude. Você pode ir lá criar esse campo. Depois você pode abrir no SPSS e fazer um gráfico de latitude com certas variáveis, fazer um diagrama de espalhamento igual esse. É um jeito legal de explorar os seus dados. Bom, a gente viu também aqueles critérios de vizinhança na aula passada. Eu queria só dar um exemplo que a gente viu, principalmente com quadradinhos, né, que poderia ser de raster. Aqui seria um exemplo, aqui do lado de cá, com polígonos. Então, você tem aquele critério Rook da torre, que pega, por exemplo, só, por exemplo, na horizontal e na vertical. E que quando você transpõe isso para polígono, a ideia seria essa daqui, que quando compartilha uma linha, um polígono compartilha uma linha com outro polígono, eles são vizinhos. Mas o critério de rainha ou de rei do xadrez, né, que pega as diagonais também, quando você passa isso para a questão de polígono, seria quando tem, por exemplo, só um vérticezinho compartilhado, você também considera como vizinho. Então aqui vocês veem, esse aqui não era considerado vizinho no critério da torre, no critério de rainha ele já é considerado vizinho. E uma outra coisa que vocês podem considerar também é a questão da ordem de contiguidade. O que é isso? Aqui a gente só pegou primeira ordem, ou seja, os vizinhos diretos. A gente pode pensar em vizinhos de segunda ordem. Seria o vizinho do vizinho. Então, você tem, por exemplo, aqui é o elemento que a gente está considerando no critério da torre. O vizinho de primeira ordem são esses 4 que estão em verde. Os vizinhos de segunda ordem são esses aqui que estão em amarelo. E no critério de rainha? No critério de rainha, todos esses aqui são a primeira ordem e todos esses aqui são a segunda ordem.
Então, às vezes, quando você for, por exemplo, fazer o seu índice de Moran ou algum outro índice de análise espacial, se você escolher só a primeira ordem dos vizinhos, você vai ter um valor. Se você pegar até a segunda ordem, você vai ter um outro valor diferente. Então, assim, vale a pena você fazer testes e ver o que adequa melhor para os seus dados. Bom, quando a gente falou de critério de vizinhança, eu mostrei para vocês também do critério de distância, né? Não só de contiguidade. Então eu vou puxar essa ideia da questão da distância, da vizinhança, para apresentar uma outra técnica interessante para vocês, que seria do correlograma. O que é isso? A gente viu índices, por exemplo, o índice de Moran, que vê a autocorrelação espacial, para o mapa inteiro e para o vizinho mais próximo, né? A gente pode fazer esse tipo de análise para cada ordem de contiguidade ou para cada nível de distância. E aí ver como que isso se comporta no mapa. Então vamos pensar nesse mapa aqui. Esse mapa aqui mostra o índice de mortes por homicídios na região sudeste, segundo o censo de 1991. O que vocês conseguem perceber aqui de padrões de tendências espaciais? Os índices são maiores nas cidades metropolitanas, nas regiões metropolitanas? Pode ser, você vê que você consegue achar São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, né? O que mais que vocês conseguem pensar assim, interpretar desse mapa? Oi? Região litorânea tem mais homicídio. Mais homicídio, quando você vai para o interior do continente tem menos homicídio. Ótima observação. Então, vocês tiveram uma observação interessante. Agora vamos supor que a gente vai analisar por estado. Como é que é a tendência em cada estado? Diferente um do outro. O que vocês acham? Rio de Janeiro é maior. Maior. E como que é a tendência de distribuição ao longo do Rio de Janeiro? Oi? Tem quase todo. Quase todo, mas tem diferença. Em vermelho é o mais alto, né? Marrom é intermediário, amarelo menos ainda, né? Então o que vocês acham no Rio de Janeiro? Isso. E se você compara, por exemplo, com Minas Gerais? Minas Gerais, que tipo de tendência que vocês acham de autocorrelação que tem? Espalhado, então. Seria quase aleatório. Não dá para você falar um padrão. Então tá. Aí agora a gente vai ver isso com o correlograma. O que seria o correlograma? São gráficos. Em um eixo ele vai mostrar a distância entre os elementos e no outro eixo vai mostrar a autocorrelação. Então como é que você interpreta um gráfico desse? É mais ou menos o seguinte. Se você pega um elemento e compara ele com todos os elementos que estão, por exemplo, até 20 km de distância, você vai achar no Rio de Janeiro, aqui Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você pega os elementos que estão até 20 km de distância, eles vão estar valores muito próximos uns dos outros, uma alta autocorrelação. Conforme você vai distanciando, pega um elemento e outro que está mais longe, por exemplo, 20 a 40 quilômetros, não vai ser tão semelhante assim, vai ser um pouco menos. Aumenta um pouquinho a distância, vai diminuindo. E aí, até que chega um ponto que elementos muito distantes, você tem uma autocorrelação negativa. Ou seja, no elemento distante, um vai ser um valor muito alto e o outro vai ser um valor muito baixo, né? E para Minas Gerais? Olha só, Minas Gerais, a autocorrelação entre os valores é muito mais baixa. Ou seja, mesmo elementos próximos, às vezes eles não são tão parecidos igual no Rio de Janeiro. E depois que você passou de 300 quilômetros aqui, ele chega no zero e fica no zero. O que significa quando a autocorrelação é zero? Aleatórios. Exatamente. Então, até 300 quilômetros, você ainda consegue achar alguma coisa. Por exemplo, se você vê que a região da bacia do Rio Doce é um pouco mais violenta, né? A área do Triângulo Mineiro é um pouco menos violenta, mas se você pega distâncias maiores do que essas regiõezinhas, você não consegue achar autocorrelação. Então,
Esse é o tipo de coisa que vocês podem começar a olhar nos mapas de vocês também. Como que às vezes se a autocorrelação, por exemplo, é só até uma certa distância, se ela parece diminuir ao longo do mapa inteiro, né? Se graduar ao longo de todo o mapa. E uma outra forma, além do correlograma, chama variograma. Ele é praticamente o oposto do correlograma. O correlograma, ele olha a autocorrelação. E o variograma olha a variância de um ponto com os seus vizinhos. Ou seja, normalmente se espera algo mais ou menos assim, essa curva aqui. Aqui é a variância e aqui é a distância. Então, elementos muito próximos vão ter uma variância muito pequena, ou seja, os valores vão ser muito parecidos. Conforme vai aumentando a distância, a variação entre eles vai aumentando. Até que chega num ponto que depois desse, aí se torna praticamente aleatório. Chega no nível máximo de variância. Então, um exemplo aqui é o de biodiversidade no México. O que tem aqui? Pegando os dados de biodiversidade de diferentes locais, o pesquisador que fez esse artigo, ele viu que tem essa função aqui relacionada à biodiversidade, com proximidade. O que significa? Até essa distância aqui, de 2 graus no mapa, quanto mais próximo, mais semelhante à biodiversidade. Passou de 2 graus, não tem mais tanta diferença. Então, como é que isso fica no mapa? Vamos supor, se tem um lugar que tem uma alta biodiversidade, você consegue fazer uma transição gradual até uma certa distância. Passou dessa distância, você não consegue mais ver essa mudança gradual. Então fica como se fossem diversas ilhas, né? Vocês conseguem ver no mapa? Que nessas ilhas você tem uma distância gradual e de repente você não tem mais nada. Bom, só que isso é quando chega nessa área que você não consegue que você não consegue explicar a distância, não consegue explicar a variância, a diferença de variância mais. Mas pode ter algum caso que essa transição é gradual no mapa inteiro. Então, eu coloquei um exemplo aqui, um variograma, colocando o IDH no estado de São Paulo, com o censo de 2000. O que vocês veem? Tem uma área alto IDH aqui, nesse lado de São Paulo, e vai diminuindo em relação às bordas, né? No mapa inteiro. Aí se você faz o variograma, quer dizer, sempre conforme vai aumentando a distância dos pontos, a variância entre os elementos vai aumentando. E ela não chega nessa reta, ela aumenta durante o mapa inteiro. Quanto mais longe, mais diferentes os dados vão ser um do outro. E assim, é interessante vocês verem que da mesma forma que, como um é o oposto do outro, né? Esse aqui que mostra subindo a variância ao longo da distância, seria mais ou menos o similar desse aqui do Rio de Janeiro, que está descendo o gráfico ao longo da distância. E o outro, que é esse aqui de Minas Gerais, que está descendo, diminuindo a correlação e depois chega num ponto que fica reto, né? O exemplo do México é a mesma coisa, só que sobe a variância e aí chega um momento que fica reto. Então, vocês podem começar a perceber esse tipo de padrão espacial nos mapas que vocês fazem no trabalho de vocês. Certo? Bom, em relação à aula passada, era mais ou menos isso que eu queria mostrar de novo para vocês. E agora a gente vai começar a fazer a parte prática. Vou pedir para todo mundo abrir o Geoda, Geoda, que é o programa que a gente vai utilizar hoje. E eu vou pedir para vocês copiarem. Vai ser na pasta alunos, MTI compartilhado. Vai ter uma pasta chamada aula 9. Vocês vão copiar essa pasta para o computador de vocês. Tá bom? Não movam, só copiam. Copiem a pasta. Todo mundo achou? Aluno, MTI compartilhado, aula 9. Isso. Ah, tá. Só 9, né? Isso. Aí vocês copiem essa pasta para o computador de vocês. Tem um arquivo que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá bom?
Todo mundo assinou presença até agora? Ninguém ainda não assinou? Onde que tá, professor, essa pasta? Alunos. Mas em qual drive é você? Bom, tá bom, em cada computador às vezes está um pouco diferente, né? Alguns acham na rede. Computador, Achei que o drive Y. Isso, achou, não achou? Ótimo. Só isso? Então tá. Todo mundo achou então? Copiou para o computador? Abriu o Geoda? não estou tendo acesso na rede. Hã? Rede de computador. Às vezes se o computador não estiver funcionando, pode ter que certo. Então todo mundo abriu? Vamos lá. Certo? Todo mundo achou? Essa apresentação da hora de dia? Oi? Opa! Desculpa. Qual a apresentação? Desculpa. Adiante. Esses slides que eu acabei de passar, do início da aula, eu já incorporei eles na apresentação que está lá no repositório da aula passada. Então vocês podem baixar lá, vocês vão ver a apresentação completa com todos os slides. Da aula de hoje eu vou colocar amanhã de manhã, tá bom? Bom, então, mudando de computador também? Que relação. E esse aqui não tá ligando e esse aqui também tá desligando. Nossa, então vamos lá. Por isso que a gente não deixa os caras virem. Nossa. Bom, enquanto vocês estão aí ligando, eu só vou explicar. O Geoda, ele é um programa livre para trabalhar com análise espacial. Então nós vamos utilizar bastante ele nessa aula e nas próximas aulas. Tem uma tendência, eu acho assim, que o QuantumGIS, o QGIS, ele vai incorporar essas funções do Geoda no futuro. Mas por enquanto, o Geoda ainda é a melhor opção para a gente trabalhar com essas técnicas que a gente vai ver nessa aula. Depois, às vezes, daqui a 5 anos, por exemplo, vai todo mundo usar só o QGIS, que vai incorporar tudo num programa só, né? Por enquanto, a gente não tem essa opção. Bom, e uma questão do Geoda é que ele é em inglês, né? E os tutoriais são todos em inglês. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente vai usar esse aqui como referência, que chama Exploring Spatial Data with Geoda Workbook, que está disponível para baixar na internet, né, no site do Geoda. E ele fala assim, passo por passo. Clique aqui, faz isso, faz aquilo, interprete desse jeito. Então, assim, se no trabalho vocês estiverem com dificuldades, pega o livro e vocês conseguem ver passo por passo como que faz. Também nas aulas, nos slides aqui vai dar para ver direitinho também, não tem risco, vocês vão ver que é facinho de trabalhar. A questão da estatística é muito mais você saber interpretar do que você saber executar o programa. Bom, então, eu vou pedir para vocês para abrir o Geoda e entrar em New Project, novo projeto, e selecionar o arquivo municípios água 2010 WGS74, o shapefile, .sht, que é o que está na pasta que vocês copiaram, certo? Está conseguindo? Desculpa, você voltou para o computador, está conseguindo aí direito? Tentar. Mas não vai ser nada muito difícil não. Se quiser pode copiar com o pendrive para o seu computador. Bom, aí vocês vão abrir, vai abrir um mapa, né? Duas janelas, uma com o menu e a outra com o mapa. E aí, se você clica no mapa, todo mundo conseguiu abrir? Sim, mas o menu tem essa parte de cima, qual o seu?
Essa aqui? É que o dele é outra versão, eu acho. Outra versão? É, o nosso tá O separado, nosso né? está Assim, dividido, né? Eu acho que Não, é dividido mesmo em duas. São duas Tá certo. São duas abas diferentes. duas abas diferentes, é isso mesmo. Mas o seu parece ser uma versão diferente. Ah, é? Que isso, gente? Será que o pessoal não está instalando? Instalou agora no início do quadrimestre, instalou a versão antiga. O QGIS já está Desatualizado também. Mas o QGIS eles instalaram 14.2, né? 2.14.2 já está no 2.14.3. Isso. Você sabe se ele já é. Não, esse aqui tá de 2014 a 2015. Não, Ixi. não atualizado não. Bom, gente, eu acho que vai ser praticamente as mesmas coisas. Não precisa preocupar muito, não. Se mudar alguma coisinha, aí a gente vê ao longo da aula. Vocês me falam, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, se vocês clicarem com o botão trocado em cima do mapa, o botão direito do mouse, vai abrir um menuzinho e vocês conseguem visualizar o mapa de maneiras diferentes. Então eu vou pedir para vocês explorarem um pouquinho. Ver, por exemplo, em quantil, percentil, desvios padrões, por exemplo, e ver como que muda tanto o mapa quanto as distribuições aqui, a legenda. Será que eu coloquei tudo? Qual que... A gente tem que depois escolher uma variável, né? Latitude? Pode escolher. Ah, sim. Aí você escolhe a variável, por exemplo, uma que a gente está usando muito é aquela consumo 1, né? Que é o consumo de água per capita. Outra coisa na França. Então assim, todo mundo já viu que tem as maneiras, né, de abrir, tudo é facinho, assim, não tem muitas opções igual o QuantoGIS, mas ele é fácil de manipular, gera umas saídas bonitinhas. Então, Professor, não consegui abrir. não conseguiu abrir? Foi aqui zica mesmo. Como você fez isso? Conseguiu achar o de onda? Sim, né? Novo Eu cliquei projeto. no Start Standard Deviation Como que Shapefile, é isso. a variável? e depois eu coloquei no Natural Breaks. Isso, esse aí. Ó, primeiro Standard Aí Deviation você pode ampliar. e agora o Natural Breaks. Ótimo. Quando que muda a variável? Não sei. Certinho? Pode escolher uma variável. Mas não ficou assim, dividindo. Não? O meu ficou. Não sei. Mas qual variável que você escolheu? Não faço ideia. Eu fui clicando nos bagulhos. Centroide, é a latitude. Escolheu como variável a latitude. Quem diria, né? Tudo bem. Parece, né? Depois que a gente escolhe o, Oi? por exemplo, escolher esse, como que eu faço pra mudar? Porque não aparece de novo. Não aparece? Não, tipo... Tem. acho que... Ó, Ah, é? eu consigo Vem, tirar os então. temas. Aí, ó, eu não preciso escolher de novo, ele sempre faz de consumo. Você quer mudar Tipo, mudar o jeito, a variável depois, né? Boa pergunta, agora você me pegou de novo. Tava tão Tem, fácil quanto tem uma tava opção que tá escrito, acho que é Tameless, primeiro. Template, Aí vai lá. ele tira tudo. Isso, aí tenta de novo. São excelentes, gente. Valeu. Tá, consumo. Isso, ótimo. Beleza, então? Então todo mundo já brincou aí com os... Como é que tá com vocês dois aí no fundo? Não, eu só estou abrindo o arquivo do Santos. Ah, tá, beleza. Você copia na sua pasta, né? Adoro essas coisas aí de mapa. Eu fiz bem. Legal? Beleza. Então vamos lá. Aí, vocês viram, né? Já geraram umas... Você pode também ir no menu, em mapa, e lá vai ter as mesmas opções do que clicando com o botão direito também. É um outro caminho que vocês podem usar. E, por exemplo, esse do desvio padrão, vocês conhecem essas maneiras, né? Desvio padrão, a distância entre cada classe seria mais ou menos um desvio padrão, né? Então, distância, o natural breaks é tentar fazer uma distância, assim, você pega um histograma e tenta separar, por exemplo, grupos que têm padrões diferentes. Então, cada um tem o quantil ou percentil, né? Normalmente você divide, por exemplo, em quantidade de elementos iguais para cada cor. Essas são mais ou menos as opções que tem. Bom,
Outro interessante, se vocês forem lá no mapa, é o cartograma. Então vocês podem mandar gerar o cartograma também. Então, mapa, cartograma. Todo mundo achou? Aí o que o cartograma faz? Os valores maiores ficam uma bola maior. Os valores menores ficam uma bola menorzinha. O cartograma, ele não mantém a forma certinha da imagem. Ele distorce um pouquinho, mas é uma brincadeira que a gente faz, né? Ele mantém um pouco da forma e usa e vira quase que um gráfico de pizza, né? Tipo assim, mostrando as áreas maiores e menores, então fica parecendo assim, essa área aqui consome muita água e essa aqui consome pouca água, né? Em relação à distância, a forma que eles ocupam. Sim? Eu coloquei zoom e agora não consigo tirar. O zoom? É. Peraí, vamos lá. Engraçado. Tá, Eu cliquei aqui, mas aí ele não volta normal, não sei onde está. clica com o botão trocado. Fit to Window Mode. Isso, beleza? Obrigada. Ótimo. Então vamos lá. Na função Explore no menu, tem várias opções. Por exemplo, fazer um histograma, fazer um diagrama de boxplot, fazer, por exemplo, scatterplot, que seria pegar duas variáveis e relacionar entre si, fazer um diagrama de dispersão. Então, por favor, vamos tentando fazer para a variável consumo de água, por exemplo. Ou então, criar um histograma, criar um boxplot e criar um diagrama de dispersão, por exemplo, com duas variáveis. Sim, pode falar. Qual que é a diferença da variável consumo 1 e a consumo 2? Sim, a consumo 1 é o consumo de água dividido pela população inteira do município. Consumo 2 é o consumo de água dividido pela população atendida pelo sistema de abastecimento de água. Questões de mudança da forma de cálculo. Certo? Então, todo mundo conseguiu fazer histograma, boxplot, diagrama de espalhamento. Quando você cria o diagrama de espalhamento, ele já cria, né, já tenta fazer uma relação entre eles, e uma relação linear, e coloca quanto que seria o R2, né, que você já sabe o que é o R2, seria o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. Mostra quanto que uma variável explica da outra, né, a mudança de uma variável explica da outra. Então, e tem uma ligação entre os gráficos e o mapa. Se você clica em algum lugar no histograma, por exemplo, ele mostra no mapa as áreas que estão selecionadas. Então, vocês podem tentar fazer com vocês aí. Vocês criam um histograma, selecionam alguns lugares do histograma e vocês vão ver que ele mostra no mapa. E não só no histograma, todos os outros gráficos têm essa interatividade. Você seleciona num lugar, aparece no outro. É bem interessante. Todo mundo viu? Certo. E também no boxplot também se pode fazer a mesma coisa. Então vocês gerem o boxplot, selecionem, por exemplo, os valores atípicos do boxplot para uma certa variável. Daí vocês vão ver onde é que elas estão. E eles aparecem no Instagram também, né? Isso, aparece. Quer dizer, você consegue visualizar certos casos em diferentes formas de visualização. Certinho? Todo mundo conseguiu? Então tá. Agora, nós vamos começar a trabalhar com os dados. Então, a primeira coisa é a preparação dos dados. A gente vai querer selecionar só algumas questões de interesse. Por exemplo, se a gente quisesse selecionar valores discrepantes, ou se a gente quisesse transformar os dados, né? Então, como é que a gente vai fazer? Nossa, peraí. Então,
Primeira coisa, vamos excluir as feições sem dados para a variável que a gente quer. Então, como é que você vai fazer? Vai abrir a tabela do arquivo no menu. Vai ter uma tabelinha, né? Vocês vão clicar na tabelinha. Tá mais ou menos igual no Quantum GIS. E aí, a gente vai entrar, vai clicar com o botão direito sobre a tabela e vai entrar no que chama Selection Tool. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma seleção para a variável consumo 1, que seria a quantidade de água consumida, e selecionar todos os intervalos entre 0 e 0. Certo? Professor, não deixa eu escrever zero. Não? É porque você tem que apertar o botãozinho do não no teclado. Ah. Obrigado, gente. Beleza. Bom. Não? Não vai deixar aplicado. Não deixa. Ah, não, Select all in a range. Ok? Na hora que você selecionou, vocês vão ver que ele deve ter selecionado todos os valores que estão com valor zero ou nulo, né? Sem dados. Todo mundo checou se selecionou na tabela? Onde? Ah, Colocou. Ele seleciona a linha inteira? Não. Oi? Ele seleciona a linha inteira? A linha inteira. Não? Ele tem um pontinho no mapa. ele só selecionou um. Um? Dois, três. Não, é os três. Apareceram São poucos. eu achei 3 pontos. Sério? Que ficou entre 0 e 0. O meu não apareceu, acho que ele não No mapa, você tem que voltar de trás para ver de Só 3, gente? É meio pouco. Engraçado, era para selecionar tudo. Mas tá bom, né? 3. Bom, eu posso olhar na tabela de vocês? De alguém? Tem que clicar em verso no final, né? Pra selecionar tudo. Bom, nessa versão aqui não, mas às vezes na versão antiga tem. Eu acho que pode ter tido uma mudança. Eu selecionei e foi só 3 pontos. Aí eu coloquei em Back Selection, mas selecionou tudo. Não é não. Tem jeito de selecionar então 0 a 1000, por exemplo. Não aparece o outlier aqui. Porque 0, 0 só vai aparecer Isso. agora. Então, gente, porque tem uma diferença que mudou de uma versão para outra. Peço desculpa para Mas eu vocês. nem cliquei no botão outlier. Travou. Se quiser mudar de computador, fica à vontade. Gente, então vocês vão fazer o seguinte, parece que teve uma mudança na forma de operar da versão antiga para a versão nova. Então eu vou pedir para vocês para colocar aqui select de 0 a 1000, tá bom? Todo mundo. Ok? Aí seleciona. Selecionou. Ele não selecionou aqueles que têm valor nulo, não é isso? Vocês podem olhar na tabela de vocês, não é isso? Dá uma olhada na tabela, rola a tabelinha e vocês vão ver. Vocês podem dar, na tabelinha, vocês podem dar 2 cliques na coluna, né? E mandar ordenar por ela. Aí vocês vão ver que Os nulos não aparecem. nulo não estão selecionados, não é isso? Então é isso mesmo. Então fica desse jeito, era isso que a gente queria. A gente queria selecionar todos os municípios que têm dados, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar lá no menu File, Save Selected As. Todo mundo? File lá no menu, né? No menu do número 5. Isso, naquela outra janela que tem o menu. File Save Selected As. Isso aqui é o File. Nesse daqui tá como Export Selected As. É Export Selected. Ah, então tá, pois é. Mas é esse mesmo, essa que é a ideia. E aí vocês vão gravar como em algum lugar, vocês só colocam algum complemento no nome, tipo selecionados, alguma coisa assim. Só para mostrar que nesse arquivo shapefile que vocês estão gravando, vocês estão gravando um novo arquivo shapefile só com os municípios que têm dados. Certo? Aí vocês veem, olhem direitinho qual que é a pasta que vocês estão gravando. Porque vocês vão ter que abrir ela depois. Eu sou aqui
Todos? Vamos lá. Vamos olhar de novo. Não faltou nenhum aqui. Tá explicando? Já? Todos? Parece. Não, qual que é a variável que você está selecionando? A consumo. A consumo. Deu certo eu scrollar pra ver se dá. Porque ele veio para salvar a conta. Tá? Tenta organizar os seus dados, dá 2 cliques na coluna consumo. Tinha que ser listado ali no listado em cima do A consumo. Isso. Não vem nada nenhum número. Então todos vão ser. Tenta tirar tudo. Coloca mais um nome, eu coloquei cortado. Aí clica só select all in array. Então só me Isso. Pronto. Agora você consegue. Agora eu não eu achei que você deveria ser por aqui, mas. File, export, Não, escreve outro nome. export select. Ok? Beleza. Então tá. Todo mundo gravou então. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão lá de novo no file. Pode fechar a tela? Fechar, close, pode fechar tudo. Close project. Eles vão fechar o projeto de novo. E a gente vai começar um novo projeto do zero. Que vai ser justamente abrir um projeto do Shapefile, né? Abrir justamente o que vocês acabaram de gravar. Certo? Vão abrir um novo Shapefile, vai ser um novo projeto. Só com os municípios que têm dados. Ok? Não? Ah, deu certo. Alguém teve dificuldade? BR, BR. Agora o GLDA não tá aqui. Não, tá? Por isso que nós não deixa ninguém entrar. Deu a data de validade. Tenta fechar o Geodes primeiro. Não, eu já fechei. Não dá. Explica vai ser. Foi feita para durar até 28 de abril de 2016. Aí começou a abrir Como que você sabe qual é a previsão é boa. Não sei. Olha, não sei como é que você pode fazer. Talvez você pode mudar de computador, se não está bem Comprar no outro. seu, tá bom? É que não tem a data de validade. Eu vou tentar. Dela de realidade. Ou reiniciar o computador. Mas parece que o problema é que eu tenho que consertar a conexão. Não. Não. Agora foi, então. Bom, todos conseguiram aí também? Conseguiram aí? É dinheiro? Vamos fazer jogo de salto. Tem esse Tá, versinho, mas você conseguiu, você consegue lembrar? Tá, você consegue selecionar de novo, tranquilo? Então tá, beleza. É isso. Foi? Isso, aí abre faltando uns pedaços, é isso mesmo, gente. Que é justamente esse aqui, né? Todo mundo... Vocês viram um mapa mais ou menos assim? Exatamente. Certo? Então vamos lá. Alguém quer que espere um pouquinho? Tá chegando. Tô quase chegando. Ele desligou. Tá. Vamos indo. Você já viu aquela tinta? Aquela tinta que Sim. é feita de material condutor? Ah, Você viu aquela tinta que é feita de material condutor? É exatamente você fazer. Você faz o sistema paralelo e tipo, liga as lâmpadas que tá ligado na tinta. Mano, eu achei muito foda. Então, eu acho que eu vamos lá. consegui salvar. Depois da aula a gente olha. Circuitinho só na frente. É, então, deveria. Cara, achei muito zica, gente. Agora fecha. Não, eu tentei entender. Aqui abriu o projetinho e já. Aí agora Conseguiu? você puder continuar. Ele está abrindo. O Geodo. Né? Tá dando erro? Não, um arquivo mesmo. Deixa eu ver se tá. Mas não tá abrindo o programa? O programa, né? Talvez, Salvei. talvez, Aí o que ele vai fazer? talvez mudar de computador então. É. O computador ali tá ligado já, se quiser. Bom, vamos
caminhando então, né? Desculpa, mas é que não tem jeito, a gente não pode. Que não é melhor assim, aqui, claro. Se vocês quiserem fazer junto, não tem Se eu problema for não. pegar de novo, vou ter que tentar salvar. Tá, você pode tentar reiniciar o computador aí enquanto isso você vai acompanhando com ela, tá bom? Certinho? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai brincar um pouco de transformar as variáveis. Então, vocês vão em tabela, table, variable calculation. Tá vendo no menu? Table, variable calculation. E aí vai abrir uma tela para vocês. Nessa tela, vocês vão escolher Univariate, a aba, que é usando uma variável só. E aí vocês vão colocar, por exemplo, um nome, vocês podem colocar um nome, né? Por exemplo, eu coloquei log de consumo, por exemplo. Aí seria o log de base 10 da variável consumo. Vocês conseguem fazer essa transformação? Vai em Table, Variable Calculation. É só você clicar no consumo, consumo 1, aí ele vai abrir para você mudar o nome, eu acho. Como você achou esse log? É o operador. Você vai na aba Univariate e aí você escolhe a variável consumo, o operador, que seria o log de base 10, e o nome da variável que você quer gerar, né? Certo? Ele não deixa escolher o nome. Não deixa? Eu só posso selecionar. Como é que é? É só adicionar a variável. Tá. Aí tem que criar. Ótimo. Isso, exatamente. Aí você adiciona a variável, escolhe o nome, né, para o log de consumo e aperta Apply. Apply. Não? Agora foi. Foi? Essa é a questão, foi? Sim, mas não é teste. Foi? Tem que abrir a tabela para ver se foi. Abre a tabela para ver se foi. Era pra ter você. Acho que você já criou. Criou. Já criou ela. Deve ter uns 20 logs de consumo. Você seleciona. E o operador seria o log, né? Log de base 10. Então, isso aí. Tabela. Aí o que faz? Vai aparecer na tabela de você uma coluna com essa nova variável. Vocês conseguiram perceber? Olhou a tabela, está lá? Isso. Outra função seria bivariate, que seria operações com duas variáveis. Então nós vamos fazer uma, por exemplo, um PIB per capita. A gente vai dividir o PIB, operação divide, que é dividir, por... Esse aqui você vai criar uma nova variável, né, no caso. Seleciona, cria uma nova variável, uma dividido pelo AGEL12, que seria a população. Certo? Isso. E aí manda aplicar. Todo mundo conseguiu? Teve algum problema? Qual foi? Ah, tá chegando lá. Então vamos lá. Se tiver alguma dificuldade, aí chama também, tá bom? Conseguiu abrir o Geoda aí? Já deu certo, né? Então beleza. Certinho? Então tá. E aí vocês olham na tabela, vê se criou, né, a nova variável, se criou certinho, então vamos para a próxima. Próximo, nós vamos fazer um gráfico de dispersão. Quais são as variáveis que a gente vai utilizar? Explorar, scatterplot, que seria o gráfico de dispersão. A gente vai colocar o quadrado do consumo como quadrado da renda. Certo? SQR cons e SQR renda. Um em um e outro no outro. E apertar OK. Aí vai gerar mais ou menos assim, não é?
Então vocês podem perceber algumas coisas, né? Aqui a quantidade de elementos observados, o R2, que é quanto que um explica do outro, deu 0,41. E aqui são os valores, por exemplo, aqui seria a constante A, que seria o valor que intercepta o eixo Y aqui, deu 12,4. E aí tem algumas questões sobre o desvio padrão, isso aqui, essa coisa que a gente vai ver na próxima aula, como que interpreta essa parte de regressão. E o valor da inclinação, ou seja, cada vez que se aumenta um valor aqui, se aumentaria 2 aqui na variável de Riemann. Mas lembra que está sempre em variáveis quadradas, né? Não está na variável normal. Diferente isso aí também? Muito diferente. Está diferente? Você usou os dois quadrados do consumo e quadrado da Em renda. vez de 4,4,14, deu 4,4,17. No começo já estava diferente. É, 4,4,17. Ah, mas acho que não tem problema não. Tudo bem, mas deu um gráfico mais ou menos desse jeito, Não, né? deu Para igual. todo mundo. Ótimo. Aí o que nós vamos fazer? Vocês vão selecionar alguns valores, por exemplo, esses valores aqui no gráfico. Clique e arrasta. Então o que acontece? Vocês veem que nesse selecionador ele cria um novo modelo linear. E aí vai ter aqui embaixo no mapa falando, você selecionou tantos elementos, aí no R2, entre esses elementos é tanto. Ou seja, você criou uma subseleção nos seus elementos. Certo? E aí o que acontece? Se você, por exemplo, vamos tentar agora selecionar no mapa. Por exemplo, você selecionou, por exemplo, só essa areazinha aqui, o que acontece? Seleciona, mostra onde que está no mapa, não é isso? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar fora, vão desselecionar, tentar não selecionar nada. Aí vocês vão apertar a tecla Ctrl, segurar ela e fazer uma seleção. Selecionou? Aí se você move o mouse, move a caixinha junto. Conseguiu todo mundo? Aí você consegue ficar explorando o mapa e vendo onde que isso aparece no seu gráfico de dispersão. Tem como você selecionar por algum, tipo, por exemplo, estado, Estados Unidos fica? Ou só as... Aí tem, mas aí é naquela seleção que a gente fez antes, que é, você vai lá e clica aqui no mapa, não, abre a tabela, vai em Selection Tool, aí você seleciona por estado, por região, por alguma coisa assim, aí vai aparecer tanto no gráfico de dispersão quanto no mapa. Você também pode selecionar na sua tabela e ver essa seleção da sua tabela no mapa ou nos gráficos. Certo? Ô, professor, essa linha vermelha aí embaixo, que é tudo zero, agora não está mais. Ah, tá. Ah, conseguiu? Beleza. É Tá, tá. que você vai analisar. Tá certo? Sim. Então tá. Agora a gente vai treinar a autocorrelação espacial, que é o que a gente viu na aula passada, né? Então o que a gente vai fazer? Tem uma ferramenta que chama Tools Weight Manager. Eu acho que talvez um de vocês sejam só weights. Eu acho que mudou nessa versão nova. Mas não tem erro. Vocês vão lá. Tools Weights. E aí vocês vão criar um novo peso, né? Talvez vai estar um pouco diferente. Eu tenho que ver ele de vocês. Mas vocês conseguem chegar lá, não conseguem? Sim. Aí o que Essa parte está... Create, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar uma variável que vai ser a variável de identificação. Vai ser essa aqui, ID e IBGE. Certo? Quer dizer, para cada identificação de IBGE, cada município tem uma identificação diferente. Vamos selecionar a contiguidade pela contiguidade de rainha, certo? Vocês lembram? Rainha que pega inclusive as diagonais, não é isso? Vamos fazer. Por exemplo, se vocês quiserem fazer por torre, daria, né? Lembra que a gente viu a ordem de contiguidade? Se quisesse pegar, agora no início da aula, se quisesse pegar vizinho do vizinho, né? Aí você colocaria a ordem de contiguidade 2. Vizinho,
vizinho do vizinho do vizinho, grupão, contiguidade 3. Ou então vamos supor que vocês quisessem, em vez de fazer contiguidade, vocês quisessem por distância. Seria a outra opção. Aí vocês podem colocar, por exemplo, K nearest neighbors. O que faz? Vocês poderiam escolher, por exemplo, escolha sempre os 8 polígonos mais próximos do meu polígono para falar que esses são os vizinhos. Ou poderia ser por uma distância máxima, por exemplo, ou por um critério de distância. Quer dizer, você tem todas essas funções para você trabalhar com, fazer a sua matriz de vizinhança. Certo? Todo mundo lembra o que é a matriz de vizinhança, né? Que a gente viu na aula passada. Que é conseguir descobrir qual elemento que é vizinho de qual elemento. Aí, vocês vão criar e vocês vão gravar. Ele vai pedir para gravar aí de vocês, nessa versão que vocês estão, não vão? Aí vocês vão gravar, pode ser na mesma pasta onde está o shapefile também. É um arquivo .gal. Vocês podem colocar às vezes alguma coisa tipo rainha ou alguma coisa assim, só para lembrar vocês que esse é o peso rainha. Depois vocês podem gravar vários pesos diferentes. E depois vocês testarem cada um deles, como é que ficam os resultados. Todo mundo conseguiu? Certinho? Então tá. Aí, se vocês abrirem, vou pedir para vocês abrirem esse arquivo que vocês gravaram. Vocês vão lá no Windows Explorer e abrem ele no bloco de notas. Todo mundo abriu? Vamos lá. Tenta abrir com alguma coisa assim, né? E aí abre com bloco de notas. Às vezes não dá 2 cliques em cima do arquivo. Não, você tenta abrir e especifica que você quer abrir com bloco de notas. Certo? Não precisa não. Você pode ir lá no Windows Explorer mesmo, na pasta onde você gravou, e só abrir com bloco de notas esse arquivo que você gravou. Aí vocês vão ver uma tabela mais ou menos assim. O que significa? Cada um dos elementos, e aí vai mostrar quais que são os vizinhos dele. Certo? Não tem segredo. Muito simplesinho. Então você vê, por exemplo, esse vizinho aqui, esse elemento ele tem 7 vizinhos, que são esse e vai. É assim que funciona. Outros critérios, se você pegasse nearest neighbors ou alguma outra função, o arquivo dá ligeiramente diferente. Mas também a ideia é essa, só sempre mostrar quais que são os vizinhos. E, bom, vocês vão entrar em Connectivity e Histogram, mas eu acho que vai ser um pouquinho diferente na versão de vocês aí. Ver se vocês conseguem achar onde que está para gerar o histograma de conectividade. Está no Tools mesmo. Tools, Weight, Connective Histogram. Isso mesmo. Aí vocês vão ver, por exemplo, como que é a quantidade de vizinhos. Então, por exemplo, vocês vão ver, por exemplo, que às vezes com 6 ou 5 vizinhos, tem muitos casos que tem 6 ou 5 vizinhos. Tem uns que não tem quase nada, né? Para alguns, lembra porque está meio vazado lá na região norte, né? Alguns não vão ter vizinho nenhum. Vão estar com 0 vizinhos. Aí não vai ter conectividade. Certo? Todo mundo conseguiu gerar o histograma? Beleza, aí depois, lembrem-se sempre assim, se a gente está fazendo com esse exemplo da água, né? Mas depois vocês podem fazer isso com os dados de vocês. Bom, e agora o que nós vamos fazer? Vai lá no menu de novo, Space, Univariate Moran I. Seria o índice univariado de Moran. E vai selecionar a variável consumo. Certo? Conseguiu? Ele vai abrir essa janela aqui. Todo mundo conseguiu? O índice de Moran, ele vai mostrar se a sua autocorrelação no seu mapa é positiva ou negativa. Então, vocês vão ver
que ele vai gerar um valor que vai estar escrito aqui em cima. Não é? Moran 0,59. Deu mais ou menos isso? Deu. Então tá. E aqui ele mostra aquele que seria mais ou menos aquele histograma de espalhamento de Moran, né? Alto, 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 baixo. Quer dizer, aqui você vai ter a variável e aqui você vai ter os vizinhos. Certo? O valor da variável e o valor dos vizinhos. Então você vai ver que, por exemplo, em muitos você tem realmente uma certa tendência, né? Do alto ser com alto, do baixo ser com baixo. E vai ter algumas que vai ser meio transição, né? Que a gente viu aquela questão da transição entre o alto alto e o baixo baixo, né? Na aula passada. E se vocês selecionarem no gráfico só os alto alto, por exemplo, ele vai selecionar no mapa também onde que está os valores que tem alto, que o elemento tem um valor alto e os vizinhos têm um valor alto. Todo mundo conseguiu selecionar? Certinho? Isso vocês podem fazer para os outros, só o baixo baixo ou só os de transição. Podem fazer esses testes aí agora para vocês verem. Explorar um pouquinho o dado de vocês. Nordeste, sul. Aí o alto alto é sudeste e centro-oeste. Conseguiram? Todo mundo olhou? Certinho? Então tá. Então a gente já pegou baixo, né? Deve ter dado algo mais ou menos assim no de vocês. E vocês podem selecionar também os baixo alto, alto baixo, que eles vão ficar espalhados, né? Às vezes muito no sul, mas meio que espalhado também. Então, essa aqui é a ideia. Agora, será que esse índice aqui ele é significativo? Vocês lembram na aula passada que a gente explicou o que é o teste de pseudo-significância? O que ele faz? Ele faria um tanto de alteraçõezinhas no mapa e recalcularia o índice de Moran com essas alteraçõezinhas. Fazendo, por exemplo, 1000 alterações, ele faria um histograma com os valores do índice de Moran que ele encontrou. Mas qual o tipo de alteração de vizinhos? Vai ver dois dados aleatórios no mapa e troca, por exemplo. Entendeu? Depois pega outros dois, troca. E vai fazendo essas alteraçõezinhas e vai recalculando o índice de Moran. E aí, ele vai criar um histograma mostrando quantas vezes que repetiu cada valor. E aí, a ideia é ver se esse valor que a gente encontrou está bem no cantinho do nosso histograma. Se ele tiver, é porque é significativo. Então, vocês podem clicar com o botão direito em cima do gráfico e colocar em Randomization e 1999 Permutations. Ok? Assim, no manual do Geoda, eles recomendam sempre fazer 9.999. Mas assim, falando sério, 9.999, pelo menos para esse caso aqui, dá certo, tá? Não precisa preocupar muito não. Eu tentei com 9.999, só demora mais, mas o valor é a mesma coisa. Às vezes pode ser que para algum tipo de dado pode dar uma diferença. Aí, depois que todo mundo chegou lá, vai gerar essa janelinha aqui. Vocês lembram que eu mostrei essa janelinha na aula passada? O que é? Aqui é o histograma com os valores mais frequentes. E aí, se você alongasse a cauda toda a vida, aqui está o seu valor encontrado. Então, quer dizer, lá na beiradinha da cauda. E ele vai falar aqui o valor P. Vocês já estão craques em saber como é que interpreta o valor P, né? Então, 0.001 significa o quê? Vamos lá, gente. Terceira aula que eu pergunto isso para vocês. 99,99.
chance de não ter acontecido. Isso. De não ter acontecido por acaso. Exatamente. Quer dizer, o que a gente está testando é sempre assim, a hipótese nula é que aconteceu por acaso. Certo? A chance de ter acontecido por acaso vai ser 0,1%, né? Muito pequena. Então a gente rejeita a hipótese nula e aceita a nossa hipótese experimental. Certo? Então o nosso valor é significativo. Só para lembrar, se fosse maior do que 0,05, não, 0,5. Se fosse maior do que 0,05. Aí você não podia rejeitar a hipótese nula. Com esse valor crítico de 5% de significância, você não consegue rejeitar. É isso mesmo. Bom, e se fosse num número maior de permutações? E esse você fez de 999. olha, eu tentei 9.999, deu a mesma coisa. Mas assim, em alguns casos, pode ser que vale a pena. Só por... que o valor do seu mude, né? Pode ser que mude. Então assim, você pode fazer, na verdade demora uns 5 segundos. Sim. Só que na verdade ele fica computando um pouquinho mais, mas ele dá o resultado do mesmo jeito. E você pode gravar os resultados na sua tabela. Então, você simplesmente coloca aqui, clica com o botão trocado, Save Results, e aí você coloca o nome da variável. Aí ele vai criar o valor, por exemplo, desse valor de morando dos vizinhos aqui e o valor do desvio padrão de morando para cada um dos elementos da sua tabela. Então, também tranquilo de fazer, né? Vocês podem olhar na tabela de vocês, ele vai criar uma coluna nova. Bom, então criou, né? Aqui do lado. Aí se vocês quiserem fazer um gráfico, criar um novo histograma, vocês podem fazer um novo histograma usando os valores que você criou no gráfico. Você não precisa rodar de novo o seu teste de Moore. Você já está com os valores aqui na tabela. Aí você pode criar esse gráfico aqui se você quiser. Mas que é o mesmo do anterior, né? Só para mostrar para vocês que vocês transferiram os valores para a tabela de vocês. Bom, agora nós vamos mexer com o índice local de Moore. Vocês lembram na última aula, né? O índice global para o mapa inteiro. Agora a gente vai trabalhar o índice para cada elemento. Então, vai em Space, no menu, Univariate Local Moran I. Todo mundo achou? Aí seleciona a variável consumo, por exemplo. Consumo 1 ou consumo, né? E aparece assim, What windows will to open? Que é essa janelinha aqui. Manda selecionar tudo e apertar OK. Não apareceu? Apareceu. Uai, vamos lá de novo. Não, agora vai dar. Vai já? Beleza. Pra mim não. Não? Foi o local. É o local Moran. Não o primeiro, mais primeiro. Space. É o de baixo. Baixo. Local Moran. Ah, Isso, exatamente. Certo? Então, vocês geraram, deve ter aparecido umas certas janelas aí para vocês, né? Uma delas é essa daqui, Lisa Cluster Map. Vocês já viram isso na aula passada, né? Que eu mostrei para vocês. Então vocês sabem interpretar. Os que estão em cinza clarinho são os que não são significativos, a nível de 95% de confiança, né? Os que estão acima de 95% são os que estão mostrados no mapa com cores. O azul é o baixo-baixo, né? E o vermelho é o alto-alto. E vai ter alguns valores intermediários que estão com essas duas cores aqui, né? Azul claro e rosa. Você, às vezes muda a cor de um programa para o outro, abre com uma legenda com cor um pouco diferente, mas vocês conseguem perceber a legenda. E vai ter esses aqui, ó, que vai ser
cinza mais escuro, que são aqueles municípios que não têm vizinhos. Vocês conseguem ver no mapa, tem alguns que não têm vizinho, né? Então, com esse critério de contiguidade, que é o critério de rainha ou de torre, esses aqui você não vai conseguir. Agora, se você usasse um critério de distância, aí você conseguiria incluir eles e incluir na análise. Então, vocês podem pensar isso, por exemplo, os dados de vocês. Às vezes vai ter um polígono isolado, uma ilha, né? E vocês querem incluir na análise, vale a pena usar um outro tipo de índice diferente. E aqui vocês têm o outro mapa que gera, né, o Lisa Significance Map, que vocês vai ter o valor de significância, desde 0,05 até os com mais certeza. Então vocês conseguem ver, por exemplo, que às vezes assim, dentro de um cluster maior, por exemplo esse do Nordeste, às vezes no miolinho a certeza é muito grande. Conforme você vai indo para as bordas, o valor de significância vai diminuindo. E aqui também no sul, nesse sul centro-oeste, né, nessa parte aqui do estado de São Paulo, que é a mesma coisa. O miolinho tem uma significância maior, conforme você vai indo para as bordas, a certeza vai diminuindo. Então vocês conseguiram ver direitinho, né, todo mundo? Bom, aí vocês podem gravar os resultados na tabela. Do mesmo jeito. Você vem aqui em Save Results, gravar os resultados, e aí vai ter Lisa, cluster, significância. Vocês podem colocar essas variáveis todas e apertar OK. Aí com isso vocês criam no mapa de vocês as variáveis. Vocês conseguiram? Conseguiram ver? Só vocês abrem a tabela e chequem se os valores estão lá. Certinho? Bom, então aí vai aparecer, né? O índice, se o valor está relacionado com os coeficientes, o cluster, que seria aquelas classes, né? Alto, o quadrante, é quadrante 1, 2, 3 e 4, alto, baixo, baixo, alto, e o valor de significância, que seria a certeza, né, que você tem se esse valor é correto ou não. Então, quer dizer, agora vocês já têm todos esses dados. Bom, agora eu vou ensinar para vocês o que eu mostrei no início da aula, que é o correlograma. Então, vocês vão em espaço, Non-Parametric Spatial Correlation. Vocês conseguem achar? Não tem nessa versão. Chama Space Non-Parametric Spatial Correlation. Não tem, gente. Poxa, que sacanagem. Vamos olhar. Será que só incluiu agora na versão nova? Tenta. Vê aqui no cantinho aqui de cá. Então, regressão, local. Pode passar. Bom, então vocês vão ter que acreditar, gente, em mim, que tem, viu? Que tem. Assim, como é um programa gratuito, vocês podem inclusive baixar no computador de vocês, em qualquer outro lugar e ver que existe. A ideia do correlograma é o que a gente já viu. Essa é a distância sobre... Ele gera dois gráficos. Um é a autocorrelação e o outro é o histograma. Por exemplo, quantos elementos que estão, por exemplo, numa distância maior em relação aos vizinhos, né? Então, é praticamente o seguinte: você selecionaria aqui a variável chamada A consumo, colocaria a distância em quilômetros, porque a distância padrão seria em graus. Aí às vezes é difícil a gente interpretar, né? Em graus.
O number of beans seria a quantidade de pontos que você vai analisar, a quantidade de classes, que você vai agrupar em classes de distância. Igual eu tinha explicado no correlograma, né? 0 a 20 km, 20 a 40 km, 40 a 60. E você manda colocar todos os pares. Aí quando você vai gerar um gráfico mais ou menos assim. Que o quê? Primeiro ele gera os pontos para cada classe. Quer dizer, se você pegar cada elemento e selecionar com os elementos que estão entre 0 e 500 km a partir dele, qual que vai ser a autocorrelação entre esses elementos? Aí deu uma correlação mais ou menos 0,4. Aí você pega de 491 a 982 quilômetros. A correlação diminuiu, ou seja, não é tão correlacionado conforme está aumentando a distância. E vai diminuindo até que chega um ponto aqui, por volta de 2.000, 2.500, né? Que um valor é quase o oposto do outro, a correlação. Ou seja, se você pega um elemento e pega o outro a 2.500 km, tem uma chance maior dele ser um valor oposto do seu, de um ser alto e do outro ser baixo, ou vice-versa. Mas depois ele começa a aumentar. Só que vocês vão ver que quando chega a partir daqui, de 3.000 km, são tão poucos elementos que nem é representativo para a nossa análise de dados. É muito mais interessante a gente preocupar com os que têm mais elementos, mais vizinhança, né? Porque às vezes são tão poucos elementos que você consegue falar que eles estão a 4.000 km de distância um do outro, que nem vale a pena olhar. Então eu coloquei aqui o gráfico com o mapa do Brasil que tem as escalas, para a gente começar a pensar. Então, essa aqui na escala deu 764 quilômetros. Então, vocês podem ver que 764 km é uma distância mais ou menos aqui no nosso correlograma. Ou seja, se você pega uma distância dessa, aqui no mapa, a chance é que os valores são semelhantes. Agora, se você pega uma distância de, por exemplo, aqui, 2.000 km, que seria mais ou menos 3 vezes essa distância, a chance é que esses valores são bem diferentes uns dos outros. Aqui vocês veem, por exemplo, só para mostrar que é da nascente do Rio Anã para o Chuí, né, que seria quase o Oiapoque, o Chuí que o pessoal fala, né, dá 4.394 quilômetros. E aqui também da nascente do Rio Moa, a ponta dos Seixas lá em João Pessoa, também 4.319 quilômetros. Então, quer dizer, só para vocês terem uma ideia das extensões que a gente está falando, quando a gente mostra que 4.000 e tantos quilômetros, é quase de uma ponta a outra o máximo no Brasil. Então você vai pegar, por exemplo, 2 municípios diferentes, né? E aí colocando o mapa de cluster aqui para vocês perceberem. Se a gente pega 700 quilômetros, você praticamente está dentro do mesmo cluster. Estão vendo? Aqui, ó, 700 quilômetros, você está dentro do mesmo cluster. Então os valores vão ser bem relacionados. E você pega a distância desse cluster para esse aqui, vai dar mais ou menos uns 2.000, 2.500 quilômetros. Aí, você está justamente nessa área onde você pega um elemento aqui e outro aqui, eles estão com uma autocorrelação inversa. Ou seja, os valores, você pega um valor, o outro valor vai estar diferente. Então, você começa a interpretar como que esse correlograma vai estar relacionado com o mapa de vocês. Essa aqui é a ideia. Você pensa a questão das distâncias e a questão como as distâncias mudam a autocorrelação entre os dados. Bom, para a aula de hoje eu acho que a gente vai até um pouco mais rápido do que eu estava planejando. O que eu queria passar para vocês é uma nova atividade. Quer dizer, até agora, vocês trabalharam com os dados de vocês mais no SPSS, né? Então, a ideia é que agora vocês vão fazer esse tipo de atividades agora com a base espacial de vocês. Então, vocês vão pegar os dados de vocês, linkar com a base espacial, se vocês ainda não fizeram isso, né, com os dados de vocês.
que vocês já calcularam, por exemplo, a correlação, né? E vocês vão calcular. Abre no Geoda e aí tenta fazer uma análise exploratória, tentar criar os gráficos de espalhamento, tentar fazer os mapas, né? Aqueles de quantil, de desvio padrão, tentar calcular os pesos de vizinhança e o índice de Moran global, o índice de Moran local. Quer dizer, tentar fazer todos esses passos que a gente mostrou aqui nessa aula, só que agora com o dado de vocês. E aí vocês vão perceber, às vezes alguns dados, o índice de correlação pode dar um valor alto, outras vezes pode não dar. E a gente vai ter que lidar com isso. Por exemplo, se o índice de correlação global for muito baixo, vai significar, por exemplo, que às vezes vocês não precisam de análise espacial para lidar com os dados de vocês. Eles são tão aleatórios que vocês podem aplicar estatística convencional. Não precisa. Se tiver, é mais divertido para vocês. Aí vocês podem brincar com o Geoda. Mas de qualquer forma, mesmo que não der, tenta seguir todos os passos e aí vai e posta no Tidia, tá bom? Pode ser para terça-feira que vem, então, tá bom? Para todo mundo. Aí vocês vão ter um tempo no final de semana para vocês trabalharem com isso. Tá? Quem ainda não tiver criado a base de dados espacial, faz a base de dados, vincula, né? Vocês já sabem fazer também. E a gente trabalha com isso. Certo? E interpreta, tá, gente? Não é só fazer os gráficos, não. Tenta escrever alguma coisa. Falar assim, por que esses dados estão interpretados desse jeito, qual que pode ser os motivos. Tentar interpretar os dados, o que vocês estão vendo, baseado no contexto do problema de vocês. É mais ou menos isso a ideia. E eu vou... Agora sim, vocês já estão craque em Geoda, já pode colocar no currículo vitae de vocês lá, que vocês conhecem, sabem mexer no Geoda, porque ele não tem muito mais do que isso não. Vocês praticamente exploraram boa parte do que o Geoda pode fazer. E agora vocês entendem também o que ele faz, que é o mais importante, que pouca gente conhece essas técnicas. Então,